Oi, tá legal, gurias, a live? Falem aí. Eu não vi, não deixei os comentários ali, porque senão não aguento. Cadê a Gamaria? Entra aí, a Gamaria. Vamos lá, Fábio. Entra aí. Ah, eu acho, Voltando. amiga, que eu vou mudar agora o meu. Eu vou tirar os óculos para ficar diferente, já que é uma live nova. A Ô, temos, louca! temos Não vou mais mudar os 45 olhos, tá? minutos. Fala, pode Cara, continuar a história. e aí, para encurtar o caso, porque os casos são meio compridos por aqui, né? Claro que isso não é culpa Sim. minha. No dia 15 de dezembro, nós já tínhamos a logomarca, já tínhamos as cartelas e nós já tínhamos toda a estrutura. A gente fez uma lista de pessoas dizendo e chamamos essas pessoas dizendo, olha, nós temos um projeto, a gente quer fazer isso, isso e isso. Tu topa com a gente? E a gente vai precisar da tua ajuda, porque nós precisamos de feedback. E aí foi muito louco, e a gente é tão maluca que a gente alugou uma outra sala, a gente fez um outro CNPJ, porque a gente nunca foi de misturar os bagulhos, sabe? Porque continuou operando o nosso atacado, e aí nós Sim. começamos devagar, numa sala, alugamos a 410. A gente ficou bem faceiro, porque a sala era repartida em 4 salas, e o nosso showroom era 1/3 de sala, e a gente teve que arrancar as paredes em muito pouco tempo. E acho que ficamos quase 2 anos lá, e de lá viemos para o showroom, que eu estou aqui hoje, que são de 3 salas, e hoje a Gamaria, nós não temos mais os atacados, a gente foi se dando conta de que nós não valia a pena tu ter... O atacado te dá volume e uma margem mais baixa. O varejo te dá uma margem mais alta, mas um volume menor. E nós acabamos tendo as duas situações. Porque o que aconteceu? A gente passou, a nossa empresa, a nossa estratégia sempre foi muito diferente. É aquela entrega que tu tem que fazer na mão da pessoa, que tu precisa ter todo um atendimento e tal. E a gente passou a levar o legado da nossa mãe. Não só o nome, não é só uma homenagem. As pessoas, Vivi, perguntam assim, cara, porque a Maria vai fazer dia 27 de outubro, que é o aniversário da mãe. Por isso que aquele dia eu precisava voltar para contar para elas, porque foi o primeiro aniversário da mãe sem ela e foi mega triste. Tu pode ver que agora eu não choro mais, tá? Eu já tô mais tranquila, eu já fiz Sim. muita terapia. Mas tu falou e eu chorei, eu não me aguento. Assim, hoje a gente estava falando da campanha do Dia das Mães, que vai ser um estouro e ela vai ser contando parte da nossa história. Eu E já vou claro que chorar. eu disse, aqui a gente tem uma história que é assim, ó, é uma choradinha e a gente conta uma piadinha. O negócio é não ficar triste o tempo inteiro, sabe? Tu pode Pra te engolir o ferrar, choro. cara, tu pode te ferrar, mas te ferra feliz. Tu sabe o que Uhum. é uma opção minha e da Tati? A gente tá passando hoje por uma situação de crise mundial, né? Mas nós temos uma opção, cara. Quando tá uma merda, sabe o que a gente vai fazer? Ou vai capinar um lote, ou vai comprar a carne da promoção e faz um churrasco e toma umas cervejas, vai passar a massa corrida. Tu curte massa corrida também, né? Vai Adoro. passar uma massa corrida, vai pescar e faz um bem danado pra gente. A gente nunca se entregou. A gente teve que baixar, eu tive que cortar, não podia mais dar banho no meu cachorro em pet, não podia, sei lá, cortei TV a cabo, coisas básicas assim, né? Mas que fizeram Uhum. muita diferença na vida da gente. E nós, ai que amor, uma pitoca passando aí atrás.
E nós tivemos que fazer isso e tu sabe que valeu muito a pena. Porque nós fechamos os atacados, fechamos a nossa marca própria, porque entendemos, deixamos de distribuir para outros. Chegamos na Possebon e o que a gente disse para o Thiago? Thiago, tudo na vida é um ciclo. E o nosso ciclo se fechou como distribuidores da Possebon. E hoje nós somos clientes da Possebon. Hoje a gente revende e compra esses produtos, né? As relações mudam, né, Fábio? O importante é não fechar, nunca bater a porta, né? Nunca, cara, nunca bater a porta. A gente trabalha, eu e a Tati, assim, sabe? Aquilo, por isso que eu digo que eu amo a Mary Kay, tá? A dona Mary Kay Ash. Porque a regra de ouro é tu não faz pro outro que tu não gostaria que fizesse pra ti. Exatamente. Eu, quando não tinha minha empresa, eu trabalhei em outras empresas, porque eu fui assessora de comunicação e marketing também, ao mesmo tempo que estava na Fevale, ao mesmo tempo que também fui representante, tive boas oportunidades de trabalho. E o que eu fazia? Eu via aquilo que eu não gostava, inclusive nas empresas que a gente representou, e pensava, quando eu tiver a minha, eu não vou fazer isso. Hoje, Vivi, a nossa opção é a venda por consultora. Se uma cliente de Tocantins quiser comprar, eu não vou vender. Eu vou indicar uma consultora minha que vende à distância. Hoje, pessoas da minha família não podem comprar no showroom. Porque, cara, eu tomei tanta bola nas costas que hoje eu não faço isso com as minhas consultoras. Sabe? E isso a gente aprendeu em casa, meu. Não mente. Não, se tu se propôs a determinada coisa, beleza, tu cumpre aquilo. Se tu não conseguir cumprir um pagamento, por exemplo, porque eu e a Tati ficamos devendo muito, Vivi, muito. E a gente ainda tá pagando. As pessoas pensam, nossa, Gamaria, que beleza. Não, a gente tem mais 2 anos ainda para pagar de dívida. Que a gente teve de quando... E nós tivemos parceiros que acreditaram na gente, sabe? E gente que a gente não conhecia, sabe? E foi aquela coisa que nem assim, tipo, a gente tem empatia. Nós duas temos uma construção juntas. E a gente não se conhecia. E aí a gente às vezes pensa, sabe? A gente, como líder, hoje, e eu diria, e as mulheres têm um poder muito grande disso, a gente sente, a gente tem uma coisa de instinto, cara. E isso é maravilhoso. Sabe aquela coisa, eu sempre digo para as consultoras assim, ó, cara, não empurra a venda. Porque no momento que tu sentiu e tal, que tu pensa assim, cara, a pessoa vai ficar com uma parcela muito alta. Não vende para ela. Porque isso não é nem por intuição, é por lógica. Sabe? Porque a pessoa vai ficar com aquele sentimento de que foi empurrado para ela. Sim. Sabe? Então não faz isso, sabe? Então é aquilo, eu não gostaria que fizesse comigo, porque, cara, tu acha que eu não me empolgo, Vivi? Tu acha que eu não vou num salão? Eu adoro esses cabelos arrepiados, esse é o meu penteado, tá? Tu não tem noção do que eu gasto em spray da vela, que é caro pra caramba, e em pasta, meu. E às vezes eu vou no salão e tipo, cara, nem preciso, olha tanto de cabelo que eu tenho. Mas a gente compra. A gente é mulher, amiga. É, isso aí, a gente compra na empolgação, na hora se emociona e depois se arrepende, né? E aí vem aquela sensação de que a pessoa nos empurrou. Na verdade, a gente que aceitou, né? Mas, Fábio, eu cada vez que eu te ouço, eu me emociono, né? Então, é sempre um prazer ouvir as tuas histórias, assim, eu fico muito emocionada. Parece que eu tô ouvindo pela primeira vez, porque eu adoro. Uma que, assim, tu é muito comunicativa, né? Tu fala de uma forma que tu envolve, assim. Eu disse, um dia eu quero ser que nem a Fábio, que a Fábio é boa na fala. E por incrível que pareça, tu é super discreta, né, Fábio? Tu conta, tu fala, tu conta histórias e tal, mas tu é muito discreta. Esses dias eu me dei conta disso, sabe como? Eu disse, eu não vi mais a Fábio. Não vi mais a Fábio nos stories, nem no Insta, nem no Face. É que sabe uma coisa assim, ó, Vivi? A gente vive num mundo de glamour, né? Só que o mundo de glamour, ele é só um papelzinho, ele é só uma casquinha de ovo. A vida real é aquela onde tu põe a mão na massa. As pessoas, a crise que nós tivemos, ela não foi uma crise real. Porque ela foi, o governo dizia, não gasta, porque tu vai precisar desse dinheiro. Então as pessoas, o que elas faziam? Elas não iam ao shopping para não gastar. E foi aí que nós pensamos, foi aí que eu olhei, o que eu preciso fazer? As joias chegarem nas pessoas. Eu pensei, o que eu vou fazer com tanta joia que eu tenho? Eu vou comer? Ah, que boa ideia. Eu mesma vou
Eu mesma vou... Tô olhando aqui, ó, viu? Quando deixa as coisinhas aqui, a minha irmã dizendo, disse tudo, guria. Porque o nosso negócio, se tu perguntar assim, a gente participa de muitos eventos, eu palestro em vários lugares contando o case da Gamaria, e eu acho que isso é muito legal, porque as pessoas... Ajuda as pessoas, e eu acho que quando tu tem voz, tu tem que fazer isso, mas, cara, eu vou te dizer que cansa. E aí, se tu me perguntar, Fábio, eu precisei fazer uma quarentena, fui me enterrar lá no meu sítio. Fui capinar. Porque se tu me perguntar, tu prefere num evento ou tu ficar em casa de pantufa, eu prefiro ficar em casa de pantufa, mas eu preciso ir a evento. Porque eu tenho um papel social. Então, eu hoje não consigo, a gente tem um Instagram, eu tô falando do Instagram da empresa, a gente tem uma equipe de comunicação aí de 6 pessoas, nos é uma estrutura gigante, mas é o que nos faz crescer. As pessoas, eu sempre tive uma raiva, Vivi, porque assim, as pessoas começam a ficar ruim o negócio, o que elas cortam? Comunicação. Cara, é uma burrice. É uma burrice isso. Quando tá ruim, investe. A Gamaria, Vivi, cresceu. Nós entramos em 2015, 15 de dezembro de 2015, a gente passou a operar. Cara, a gente tem 4 anos e pouquinho. A gente não tem 4 anos e meio ainda. E a Gamaria é uma marca mega reconhecida. Agora, nas vendas, nos acertos que nós fizemos em janeiro, que é as vendas de dezembro, cara, nós colocamos quase 15 mil peças na rua vendidas de uma a uma. Nossa, sabe? Isso é uma loucura. E com as pessoas felizes por isso, sabe? Felizes, aí tu olha para isso, sabe o que isso me dá? Não me faz olhar por quanto que eu vou ter. O lucro é ótimo e eu realmente gosto de dinheiro. Só que quando eu e a Tati estava tendo uma conversa nas férias, que a gente ainda por cima tira férias juntas, né? E dizendo, cara, o quanto a gente colocou de renda para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores, para as nossas consultoras. Cara, é muita grana. E aí tu vê que tu tem a oportunidade de gerar essa renda. E isso, cara, faz com que a gente queira ser sempre melhor. Sempre melhor. Sabe? Não vou virar uma profissional do minhocário, porque eu só uso para limpar a cabeça mesmo. Porque nesse momento que eu tô usando a força, cara, é para pensar. É para ser melhor. Como é que a gente vai fazer, Vivi, para passar essa crise? Só que essa crise não é só para nós. Porque, cara, eu vou te dizer assim, ó. Eu nunca mudei tanto de ideia de um dia para o outro. Nós tínhamos uma festa dia 20 de dezembro, louca. Dia 20 de março, para 450 clientes, consultoras, não só consultoras, tinha as colaboradoras e tal. Pensa numa galera empolgada para festa. Eu sei, eu via elas aqui já, ó, borboleteando. Eu vou e tal, fez toda uma estratégia. Pensa num festão. Pensa assim, ó, numa festa linda. A gente mudou o local, a gente mudou a estratégia, um troço lindo. O que aconteceu? A festa ia ser na sexta, na segunda a gente cancelou. E até sexta-feira de tarde eu não tinha nem noção, Vivi, que isso ia acontecer. Foi tudo muito louco, né? Mas isso faz parte, né, do negócio. A gente tem que tomar decisões rápidas e pior, tem que ser assertiva, né? Rápida e assertiva, que é o mais difícil. E agora, aí eu digo, como a gente tem que ser agradecido pelas merdas que a gente passou, tá? Desculpa os palavrão. Sim. Mas a experiência que a gente teve de 2014, de ter basicamente quebrado nesse ano, fez com que a nossa estratégia fosse outra hoje. Que a gente agisse rapidamente para sanar aquilo que me daria problema depois. E aí a gente teve que fazer... E pensa num troço que dói, porque eu tive que demitir, gente. E porque, cara, numa situação dessas... tu vai poder pagar teu imposto depois, tu não sei o quê, mas todo o meu custo fixo está rodando. Eu devo, os meus fornecedores e tal. Cara, eu sempre digo, pensa uma pessoa. Cara, tu não tem aluguel para pagar, amiga? Eu tenho 10, eu tenho 11 aluguéis para pagar, porque hoje a Gamaria está em 11 salas. Meu pai, vocês aumentaram mais do dia que eu fui ali? Sim. Tem mais sala ainda? Tem.
Uau! Mais Meu salas aí. Deus. Nós temos hoje 11 salas, porque, tipo, uma é departamento de comunicação com estúdio fotográfico, o outro fica o servidor e eu e o meu irmão, que é programador, nossa empresa é familiar. Nós trabalhamos Sim. em família aqui, o nosso programa de gestão, ele é próprio e ele é incrível. Meu irmão é incrível. Irmão da minha irmã também, tá? Pra ela não ficar com ciúmes, porque a gente briga pelo humano, tá? E aí, a gente tem toda a parte de operação, toda a nossa joia que volta, Vivi, dos kits. Não é assim, ó, tu pega um kit, aí bota mais umas peças dentro e bota para outro. Passa por uma análise, uma a uma, a gente troca todas as cartelas e os saquinhos que tiverem amassados. Não, as peças não voltam nunca direto. E quando o kit é separado, e eu tô vendo aqui a Rochelle, que é uma das nossas meninas, eu tô falando... Tô vendo aqui o app, né? Elas falando do app, a gente percebeu que um dos problemas grandes da consultora é que ela não, a organização financeira. É para nós também problema, né, Vivi? Quando a gente começa a empreender, é um horror. O que a gente precisou fazer? A gente fez um planner e tal para anotar, mas, cara, não rolava. O que a gente precisou fazer? Um aplicativo, cara. Mas não é um aplicativozinho. É um puta aplicativo. Nossa, Porque que o show, eu nem aplicativo, sabia disso. sim, ele não é aplicativo para vender. Porque a venda, sabe quando é que a nossa venda acontece? Que as pessoas, não, porque no site. Não, cara. A minha venda acontece quando eu abro o meu kit, na relação tete a tete. Eu também faço vendas, consultoras por WhatsApp, por isso, mas existe uma relação, existe um operador, existe um emissor e um receptor, sabe? E aí a gente percebeu que elas têm essa dificuldade. E aí nós criamos um aplicativo. E pior que assim, ó, a gente nunca tinha ideia e tal, precisei contratar, porque meu irmão não ia dar conta, né? E a gente achou que ia desenvolver, os caras falaram em 45 dias, a gente pensou, vai dar uns 90. Nós investimos durante 1 ano e 3 meses. E agora, o aplicativo... Mas não é um pouco de dinheiro, Vivi. É muito dinheiro. Só que isso é pensando num futuro. Se a minha parceira, que é a consultora, estiver bem organizada, conseguir ver, porque ela tem a dificuldade que eu também tinha. A gente contratou uma coach financeira para auxiliá-las e tal. Acompanha, inclusive, com atendimento separado, só para consultora, quando precisa e tal, para fazer essa educação financeira, porque nós, no Brasil, nós estamos acostumados com endividamento e não com investimento. Isso é uma merda. É verdade. Dos teus pais, Vivi, assim, se tu não tiver Somos educados. Cara, a gente comprar comida, comprar não sei o que para 70 dias, como tinha antigamente, isso é só para se endividar, meu. Isso 90 dias. Eu fui tão quebrada, Vivi, na minha vida, que eu cortava cabelo com cheque para 30 dias, né? Só para te ter uma noção do pavor. Já passamos por isso, amiga. Amiga, não. E assim, ó, se precisar passar por isso, se eu precisar fazer uma faxina, eu vou cobrar caro, tá? Porque eu limpo muito bem. Aprendi com a Supermuda Limpeza. Mas pensa numa faxina boa. Isso que a gente falava sábado, né? Quando a gente bateu um papinho ali de 2 horas. Isso, a gente combina muito nisso, né? Que eu tava falando, quando eu tô estressada, eu gosto de pintar uma parede, eu vou cozinhar, que eu adoro cozinhar, né? Fazer alguma coisa. Adoro também. Adoro. E, guria, quando eu tô lá, às vezes lavando, a minha sócia, Aline, né? Um dia ela me xingou, eu tava fazendo limpeza na escola. Eu tava tão estressada que eu peguei um rodo, um balde e fui limpar. E ela, tu não pode ficar limpando, porque isso não é teu serviço. Eu disse, eu sei. Só que eu precisava fazer alguma coisa para extravasar. Te cai pedaço, amiga. Não, e assim, ó, em casa, às vezes eu tô lá lavando louça e me vem uma ideia na cabeça, me dá e aí eu mando uma mensagem, eu já conecto com a pessoa, porque a cabeça não para nunca de produzir, né? Mas é nos momentos que tu tá achando que tu tá em ócio, é que tu vira criativa, às vezes, porque né? tu tá pegando a tua força motora e aí tu bota ela para dar uma trabalhada. Enquanto isso, o cérebro, ele fica tipo assim, vou ficar aqui agora aproveitando que a atenção está para essa questão física. E aí ele, tipo, não se sente pressionado. E aí rola. Exato.
E às vezes tu fica um mês pensando numa solução de alguma coisa que não rola, porque tu tá ali estressada, focada no problema. Aí tu vai lá lavar uma louça, vai arrumar um quarto, tirar um pó, fazer alguma coisa, e aí aparece do nada uma solução. Né? Então isso é muito louco, amiga. E eu sei que a gente concorda nisso. Faxina Insight, estão dizendo aqui, ó. Uhum. Cara, e eu digo assim, ó, às vezes o pessoal diz, cara, mas tu faz isso mesmo? Adoro fazer uma comida porque cozinhar é amor. Às vezes eu faço em sábados uma comida para as meninas aqui trago no showroom. Cara, tu olhar, tudo bem cuidado, arrumei minhas ferramentas, fiz meu minhocário, varri as gramas, e tu olha para aquilo. Cara, eu fui educada dessa forma. Se vocês olharem aqui atrás, vocês vão ver tudo arrumadinho, tá? Alinhadinha. É tudo alinhadinho. Sabe por que isso? Porque quando a gente ia pendurar os panos de prato em casa, a gente precisava botar, não podia botar, por exemplo, de cabeça para baixo. Tu tinha que botar já para quarar as toalhas grandes, depois as outras. Aquilo tinha que ficar bonito no quarador. Quando fosse pendurar no varal, aquilo tinha que ficar bonito bem nas pontinhas, não podia ficar o fecho aberto do jeans. E aí a gente pensava, pô, mas a mãe é louca. Sabe o que é? Hoje agora tá aí. Tá aí, ó. Olha como é que é o nosso kit. E aí tu diz, cara, isso é por causa dos panos de prato da professora Maria Helena. Uhum. Sabe? Mas isso. aí é que tá. A atenção no detalhe é que faz a diferença. Tu sabe que a primeira vez, quando a Vivi mandou para mim aquele catálogo, o primeiro catálogo de vocês, com o catálogo das joias ali, que eu mostrei para a Cris tá aí que não me deixa mentir, eu chamei a Cris e eu disse, olha que lindo que é o catálogo, o produto deve ser bom, né? E aí, na hora, a Cris já me disse, nossa, muito bonitas as joias, agora vamos ver se são boas, né? A gente marcou o evento, veio a Tati aí e a Vivi, elas abriram as caixas e quando elas abriram, eu disse, nossa, é outra coisa, é um capricho, porque a gente está acostumado, a gente é mulher, né? A gente está acostumado a receber vendedora. E elas chegavam com aquelas coisas enroladinhas e era um monte, tudo misturado. Era tudo uns pano enrolado que fazia assim, ó, para desenrolar a corrente. Eu fico maluca com isso, eu não aceito. Eu não aceito. E aí, quando a gente foi fazer o nosso padrão, as pessoas diziam, cara, não é possível. E eu dizia, é sim, mas ninguém faz. Eu disse, que bom. O Walt Disney, adoro ele, né? Ele dizia um negócio, cara, que o impossível é melhor porque tem menos concorrência. É aí que a gente se posiciona. É aí que nós somos diferentes. O que eu tenho dito agora, a gente fica mega apavorado com essa situação toda que está acontecendo. E hoje eu não posso responder só por mim e pela minha irmã. Hoje a gente responde por uma galera, né? E tu tem uma responsabilidade com isso, porque a gente precisa comandar esse navio na tempestade, né? Precisa liderar isso e a gente precisa levar os outros, né? E eu continuo dizendo, tu sabe qual é que é a grande saída? É arregaçar as mangas e trabalhar. E continuar acreditando. E nós estamos muito à frente, Vivi. Eu estava vendo a Magazine Luiza, as grandes empresas, tá tudo fechado aqui na nossa volta, a gente está bem no centro de Novo Hamburgo. E aí, o que eles estão fazendo? Os grandes restaurantes estão fazendo entrega. Eles estão indo até as pessoas. E sabe o que a Gamaria é? Especialista em ir até as pessoas. Porque nós trabalhamos através de uma relação de confiança. A Cris, por exemplo, as pessoas não conheciam a Gamaria. E a Cris vendendo a Gamaria, a Cris emprestava a confiança que as pessoas tinham nela. Para dizer, eu vendo a Gamaria, mas as pessoas estavam comprando a Gamaria porque era da Cris. Exatamente. A confiança era na Cris. E aí eu digo, cara, a gente botou o nome da nossa mãe em homenagem na nossa marca. E tu não põe o nome da tua mãe em qualquer coisa. Então a pessoa que empresta o nome dela, e cara, tu pode. E eu te digo assim, ó, Vivi, a gente tem um monte de problema. A gente erra em várias coisas, mas pode ter certeza que nunca é para sacanear ninguém. A gente está realmente ali para acertar.
Às vezes a gente erra, é uma empresa muito jovem, é um campo novo para nós, a gente não atuava em varejo, e a gente aprende todos os dias. E a gente é muito aberto, sabe, Vivi? Alguém chega, tipo assim, e diz, meu, eu tô com medo de fazer isso, tal, tal, tal. E, meu, não dá para ter medo, tem que ir lá, tem que continuar. E eu tava, claro que a gente fica mega apavorado, assim, e eu tava falando com a minha terapeuta, porque eu tava fazendo terapia online, tá? Uhum. Não deixei de fazer terapia, porque eu já sou bem louca. Se eu ficar sem terapia, aí tá louco, né? Eu explodo. E a gente disse, cara, a gente tá num momento em que a gente precisa de beleza. A gente precisa de coisa boa. Cara, eu fui pra fazer essa live hoje, eu vou contar pra vocês, já que todo mundo já é amigo mega íntimo, né? Eu fui cortar os cabelos, porque eu tava virado no que é aquilo, né? Sério, eu fui fazer as unhas, porque eu tava mega cabeluda, eu não tava dando pra fazer estopete assim, ó. Cara, eu me senti tão feliz, tão limpa, tão maravilhosa quando eu saí do salão, que não tem ideia. Voltei até aqui pro escritório e tive que até me escolher uma joia. Olha aí, Entendeu? viu? Já saiu pro consumo. Cara, mas é que não dá, meu. Quem é que tu acha que roda a economia? Mas, guria, ó, e os nossos profissionais da beleza fazendo o seu trabalho, né? Te deixando linda. Mas e isso que é gostoso no nosso trabalho, né, Fábio? É a satisfação das pessoas quando elas experienciam o nosso trabalho, né? Então, isso é fantástico. Eu tenho uma pergunta para te fazer. E é aquele tipo de pergunta assim que tu não vai pôr lá na rede social, né? Ah, Eu meu quero. Deus, agora fiquei com medo. Tu já contou bastante coisa. Tem alguns detalhezinhos ali que eu vou te pedir que está faltando. Mas o que eu tenho curiosidade em saber, Fábio, se tu já vive, se tu já está sendo tudo o que tu nasceu para ser. Tu sabe que quando começou essa moda aí de achar o seu propósito, eu fiquei meio assim, porque, tipo, cara, eu não sabia o meu propósito. E eu tava muito preocupada com isso. Eu fui fazer uma terapia holística, e aí falei, né, pra pessoa, e aí ela me disse uma coisa que me deixou muito bem. Ela disse, tu não precisa saber, na verdade, porque tu já tá com meio caminho andado, tu pelo menos sabe que tu não sabe. Porque o Sim. problema é as pessoas ficarem se iludindo com coisas e não entenderem qual o seu jogo. E eu vou te dizer assim, eu tive por muito tempo da minha vida, são 15 anos trabalhando com joia, eu recém com 25, sabe que é, né, são, tá louca, aqui mente. Só eu a velha aqui. Eu pensava, cara, será que eu não estou desperdiçando o meu talento trabalhando com algo que é fútil? E, cara, eu ficava. Já tinha resolvido isso, tá? Porque já via vários benefícios, mas intimamente isso ainda me incomodava. E aí eu tenho uma colega de faculdade, que é a Leila Daniele Garcia, que tá aí também. Ela que diz para mim: ah, vamos lá no Lar São Vicente e tal, que faz uma ação, faz uns pastéis e faz uma ação e tal, leva uma coisinha diferente para eles. E eu disse, eu não vou, eu vou mandar umas joias para doar para eles, mas eu não vou. E aí ela disse, então eu não quero a joia, se tu não for. Eu digo, que bonito, né? Tive que ir. Aí fui lá, até a Cacau foi comigo, e aí, porque, cara, não ia ter coragem, fui. Aí levei um kit de joia, todo sem preço, para as pessoas escolherem, as vovozinhos, vovozinhos escolherem, né? E aí eles diziam, minha filha, muito obrigada, e pegava nas mãozinhas deles, aí já tinha que chorar, né? Eu já entrei chorando, já passei chorando. E eu fui atender, Vivi, uma senhora que eu acho que ela devia ter uns 150 anos. Não, mas ela aparentava uns 80. Mas era uma senhora, cara, muito magrinha, muito velhinha, ela estava numa cadeira de roda e ela tinha Parkinson. E aí, ela gostou dos anéis, porque ela me mostrou que ela tinha uma correntinha, ela tinha uma pulseira e tal, e que ela queria um anel. Guria, ela com Parkinson, ela provou as 2 bandejas de anéis. Pensa na dificuldade.
Ali eu entendi que aquela vovozinha, lá naquele lar, sem visita da família, ela ainda queria se sentir bonita. Tu entende pra quem é, Vivi? Sim. Ali eu entendi qual é que era o meu propósito e por que do trabalhar com joias. E aí... Mas isso quanto tempo atrás? Quando foi isso? Faz uns 2 anos e pouco. Imagina, cara, depois dos 40 eu fui descobrir isso, Vivi. Aí, cara, depois, sabe, eu já tava encaminhada, porque é o que eu digo, é aquilo que a gente sente aqui. Mas aquilo foi o que me deu certeza, sabe? E aí, sabe que eu saí de lá, aí o namorado da Cálita veio buscá-la, né? E eu tava sozinha, eu estacionei num posto, peguei uma água, aí em seguida peguei uma cerveja, porque eu precisava tomar uma cerveja quando eu chegasse em casa. E peguei um picolé também, daqueles bem grandes de chocolate. E chorei muito, cara. E liguei pra minha irmã e contei isso pra ela. Porque ali eu entendi, aquilo foi um fator decisivo pra mim. Ali que eu entendi que nós éramos conexão da pessoa com ela mesma. E isso só acontece se tu te propõe a fazer coisas que tu acha que tu não conseguiria fazer, que isso, que aquilo, papapá. E aí, mas eu ainda tava em dúvida, tá, Vivi? Porque essa coisa... Mas tu é muito espiritualizada, né, Fábio? Tu tem essa liga, assim, contigo mesmo. Aí, tu consegue entender os teus pensamentos. Cara, eu penso tanto com meus botões, tu amiga. Conflita, mas tu... Pá, daqui a pouco tu te dá conta. Quem me olha acha que eu sou louca. Hipótese, verdade, sou. E tu sabe que... Aí eu fui fazer, eu tava procurando alguma coisa para voltar a estudar, que antes eu não conseguia, porque eu ficava 15 dias no Rio Grande do Sul e 15 dias fora. E aí eu não conseguia voltar a estudar e eu senti muita falta de estudar, porque, cara, a gamaria crescendo, e aí tu fica pensando assim, eu não sei a metade das coisas que eu precisava saber. Eu preciso voltar a estudar. E isso que eu e a Tati fizemos, voltamos a estudar. E aí, cara, a gente... É que eu fico olhando os comentários ali, esse pessoal é do mal, essas meninas aí, ó. Mas deixa aí os comentários, depois eu vou ver tudo isso. E aí, eu fui fazer um MBA em ontopsicologia, porque sabe o que me chamou a atenção? Business Intuition. Uau! Pensa, cara! E aí dizia, tu trabalhar a intuição e que tu tem uma técnica para trabalhar isso. E aí eu entendi que essa técnica é o autoconhecimento. É tu chegar... Eu tô hoje, Vivi, a caminho do que de descobrir exatamente o que eu quero. Eu ainda não sei 100%, tá? Mas eu acho que eu tô bem no caminho. E eu sinto que eu quero empreender. E a contribuição é muito importante. A gente te confirma que a gente sabe que tu já tem já descobrimos o teu propósito por ti. Eu acho que antes de tu empreender, tu já comunica muito. Isso é um propósito na tua vida. Isso é a tua missão. É muito clara que tu comunica. O que tu vai fazer com isso, né? Essa habilidade que tu tem, aí já é outra coisa, né? Mas, cara, eu acho que qualquer coisa que tu te propuser a fazer, tu vai fazer bem porque tu te comunica muito bem, né? Então eu acho que isso... de corpo e alma, amiga. Não é só porque tu não... Exato, tu não entra só com o dedinho do pé, né? Tu vai de corpo. Isso é que faz toda a diferença. O meu negócio é me atirar de paraquedas. Se ele não abrir, depois a gente compra uns band-aid. Outro dia eu tava numa palestra em Lajeado, né? E aí a pessoa disse, tem que ter uma frase. Eu disse, porque essas coisas, né? Tem que ter uma frase, sei lá. Daí eu disse, olha, minha frase é assim, ó, se tu tiver com medo, vai igual. Vai com medo mesmo. Porque, cara, o não a gente já tem. A gente tem que ir lá e precisa fazer. Ninguém vai fazer pela gente. E quando é a gente que faz, cara, é tão bom. E tu sabe uma coisa que eu entendi? Numa aula, o professor disse uma coisa pra mim, Vivi, que foi muito louco, assim, porque todo mundo ficou me olhando, porque, tipo, eu disse, meu Deus, eu descobri a América. Que foi o seguinte, ele disse, quando nós somos crianças, a gente brinca. Essa é a nossa diversão, né? Aí a gente começa a brincar com as coisas, começa a olhar, começa a se entender e tudo mais.
Aí a gente começa a entender que a gente não é mais parte da mãe, que a gente já pode dizer não, essa coisa toda e tal. E aí a gente passa a jogar, porque a gente precisa passar por fases mais difíceis. E depois a gente passa a trabalhar. Só que o trabalho nos foi colocado de uma forma de castigo, e ele não é. Sabe como é que eu vejo a vida? Como um jogo. A Gamaria vem crescendo, e às vezes eu penso, às vezes dá um pavor tão grande, dá vontade de correr uns 3 dias sem olhar para trás, cavar um buraco e se enterrar, porque eu chorei muito com essa história do coronavírus. Eu fiquei muito apavorada. Mas eu sempre digo, vai lá, chora, depois tu seca os olhos, sai ranhento, e aí vai pra ação, vai capinar. E aí eu entendo que as pessoas precisam entender qual é o seu jogo. E o que eu sinto que eu faço hoje? Eu auxilio as pessoas nisso, a inspirar as pessoas a procurarem qual é que é o seu jogo. E isso, Vivi, é uma coisa, é como assim, tu sabe se tu gosta mais de pife ou canastra, né? Se tu gosta mais de xadrez ou dama. Cara, e é assim. E nada mais é do que fazer com que a pessoa mesmo se pergunte, fazer com que ela sinta. Inspirar, porque, cara, não tem segredo nenhum, Vivi. Sabe? Não tem segredo nenhum. Quem me conhece, quem já me viu de perto, pensa, cara, não acredito que essa mulher é dona da Gamaria. Junto com a irmã dela. Porque, graças a Deus, a minha irmã tem uma cara triboa, assim. Eu sempre costumo dizer que eu sou a que fala, ela é a que sorri. E coitadinha, ela é feia, porque é a raspinha do tacho, mas é tudo mentira, ela é linda. É uma loira linda. Ela usa 2 anéis em cada mão, ela usa umas 4 pulseiras, que eu digo, coitadinha, ela usa tanta joia porque ela é feinha, né, coitada. Eu já nasci assim, bonita, então, tipo, uso aí uns 4 anéis. Mas não precisa usar tanta coisa que nem ela, né? Umas 2 correntes só. Mas a gente precisa ser gente real, sabe? Não tem muito segredo, cara. A gente precisa viver a vida que é verdadeira, não a vida que é falada. Às vezes o pessoal diz pra mim, sabe o que eu fiquei sabendo agora, nesses dias? Eu fiquei sabendo do tombo que deram no padre Marcelo Rossi, numa missa, que veio uma louca e empurrou ele. E aí, a minha namorada dizendo, tu não soube disso? Eu disse, eu não, cara. Aí eu te pergunto, uma louca veio, faz uns 2 anos, derrubou o padre Marcelo Rossi de uma altura de quase 2 metros. O que isso muda na minha vida? Me interessa saber disso. Sabe o que me interessa? Saber como é que eu vou fazer para ajudar as pessoas a saírem dessa crise. Como é que eu vou levar as pessoas a continuarem acreditando. Porque muita gente, Vivi, tá com medo, cara. E dizem assim, eu vou entregar o kit. E eu digo, cara, não toma nenhuma decisão na situação que a gente está. Eu, por exemplo, fui pro sítio e me emburaquei lá porque não tinha o que fazer, Vivi. O que é melhor fazer? Vai capinar, cara. E não fica se loqueando, batendo a cabeça nas paredes. Vai, tá estressado, vai pescar. Vai tomar uma cerveja. Tomei tanta cerveja que Deus o livre. Eu tava dirigindo, né, afogou todas as mágoas. Mas e eu ouvi o ministro da Saúde falando ontem, né, que eles estão numa pressão que as pessoas querem, todo dia a mídia está perguntando para ele coisas que nem ele sabe responder. E a mesma coisa para nós, Fábio, que a gente está à frente de um negócio e a gente também não tem todas as respostas. Só que as pessoas naquela ansiedade, né, querem tomar decisões e nos envolver nisso, né? Então, o que eu estava falando para as gurias ali, para a minha equipe esses dias? É exatamente isso. Eu gostaria de ter todas as respostas para vocês, né? Vocês querem saber quando vai retomar, como é que vai ser? Ninguém sabe, porque ninguém viveu isso antes. É um troço surreal que a gente está vivendo. Surreal. Só que as pessoas têm que tomar consciência que tem que estar resiliente, né? É difícil, a gente tem que mexer na cabeça agora, né? E segurar o coração,
né, para não tomar decisões erradas e se arrepender depois, né? Porque tem muita gente já fazendo isso, né? Fechando o seu negócio, vai ficar ruim, vai ficar pior. Ninguém sabe Porque do que vai a acontecer. gente não tá sozinho, Vivi. É todo mundo, cara. E tu vê, a Claro. gente está sendo mais inteligente do que foi os Estados Unidos. Porque agora, cara, entende que a gente tá igual. O que eu não tinha me dado conta ainda, assim, eu fui me dar conta, cara, quase nesse final de semana, agora, tipo, ali por sexta-feira, eu penso, nossa, como eu tava burrinha. Cara, é óbvio que a gente tem que ficar mega distante. Coisa, primeiro, que a gente não tem testes para fazer. A gente não tem remédio para tratamento. A gente não tem a porra da vacina. E não tem hospital, cara, que vai chegar. O que os caras vão fazer? Se já tá tudo difícil, como é que os caras, as pessoas... Sabe o que o problema do brasileiro? É assistencialismo. Posso te contar um segredo? Diga. Eu tive situações, nós tivemos situações, e agora a gente precisa se abraçar junto, né? Porque a gente trabalha com joia consignada, tá? E aí a gente, a consultora só vai pagar o que ela vendeu, certo? E aí o que acaba acontecendo? As pessoas, o meu maior medo é a justificativa. As pessoas, vai dar uma apertadinha lá no cliente, o cliente, pois é, não tenho dinheiro esse mês. Meu, não importa o que está acontecendo, vai se esforçar. Minha mãe me ensinou a ter responsabilidade com aquilo que eu me disponho. Independente da situação. Pergunta se a gente está devendo para alguém. Não, até tá, né? Mas, tipo, postergando a venda, mas não que eu tenha prometido e não cumprido, entende? Isso foi negociado, cara. Então, agora, o que a gente precisa levar muito a sério? Aquilo que nós nos propomos. Porque senão não é o coronavírus que vai arrebentar com a gente, Vivi, são as pessoas. E essa é uma grande oportunidade mundial que a gente está tendo de colocar as coisas no seu lugar. Até escrevi um texto, eu te falei no final de semana, não foi publicado ainda, vai ser publicado essa semana. Maravilhoso. Maravilhoso. Que depois eu passo e até publico ele no meu... Eu estou muito ruim com as minhas mídias pessoais, mas eu juro que eu vou organizar. Eu podia ter feito isso em vez de capinar, né? Mas é melhor fazer. Não, era bom tu capinar para espairecer. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de ficar no cantinho do pensamento, amiga. Sabe? Fica no cantinho do pensamento que a gente como filho, nós como filhos de Deus, né? A gente não estava se comportando. Sabe? E de verdade, eu acho. E tu vê, isso é tão louco, sabe como é que é o cantinho do pensamento? É um lugar... porque a gente não estava fazendo bem para o outro, estava só para os mais pertinho, que são familiares e tal, a gente não estava pensando no outro, que a gente ficou no cantinho do pensamento, e agora nem desses que a gente curte muito a gente pode chegar perto. Deus é bem isso aí. A gente tem que... Agora é o momento de reflexão. Nada vai ser igual a antes. Nada. Nem as relações, nem os negócios, né? A gente vai ter que ser muito melhor, Vivi. E eu tenho certeza que nós e a nossa equipe, a gente vai levar a nossa equipe junto com a gente, sendo melhores. E eu te digo uma coisa, a gente tem, sabe que eu e a Tati temos um problema grave de autoestima, não sei se eu já te contei isso. A gente a gente só tem 2 palmos de autoestima abaixo do céu. Cara, se a gente não acreditar na gente, Vivi, quem é que vai acreditar? Exatamente. E como tem pessoas aqui que estão com a gente nessa live, que estão gostando de ouvir isso, estavam precisando ouvir isso, e eu acho que elas podem confirmar, né? Porque a gente liga a TV, é só porcaria, é só coisa ruim, é só como é que chama? O apocalipse acontecendo, né? Então, a gente tem que ter o foco no objetivo, como a Cris falou ali, né, de pensar em coisas boas, porque tudo vai passar. E a gente tem que pensar que a gente vai sobreviver a tudo isso. E agora, como vai sobreviver é uma decisão nossa, né? As coisas vão acontecer, para mim aqui também está bem difícil, né? 20 dias sem faturar, 20 dias parado, né? Não é fácil para a gente. Mas a gente tem a opção de querer sair disso numa boa, né? E de boa, né? Não sofrendo, né, Tati?
Fabi, Pode tô chamar de pensando na Tati, porque Tati. até a mãe trocava. Tudo igual, né? Tu sabe, eu digo assim, ó, a minha mãe, professora estadual, ferrada com 4 filhos, e ela fez uma opção na vida dela, Vou ter... Vivi, Ah, que foi ser pode ir feliz, falando que eu vou ter que trocar o carregador aqui do independente celular. da situação que ela já... independente da situação que ela estivesse, mesmo que a situação não fosse boa, porque ninguém tinha nada a ver com isso, sabe? Sim. E aí hoje, muita gente, hoje eu falo abertamente da situação que nós passamos em 2014 e gente da nossa família dizem, cara, eu não tinha essa noção. Porque a gente nunca contou coisa ruim, Vivi. Eu não preciso propagar aquilo que é ruim, que alguém te pergunta, oi, como é que tá? E tô devendo cu e as calças. Não, meu, sabe? Só que as pessoas têm a preferência pelo negativo e não é, cara. Muda isso, sabe? E aconteceu, alguém te fez algo de mal. Cara, não trabalha isso dentro de ti, sabe? Não deixa nada ruim dentro de ti. Por isso que eu disse, vai cortar uma grama. Isso Bota aí. fora, sua essa bosta aí. Mas é isso aí. Eu lembro, um dia tu me falou isso, né? E foi, eu tava precisando ouvir isso. Eu tava comentando contigo alguma coisa e tu me disse, Vivi, eu nunca deixo ninguém sentar do meu lado e falar alguma coisa negativa para mim. E aquilo foi uma lição para mim, porque às vezes, Fábio, não é... Tu nem tá te reconhecendo que tu tá fazendo isso, entende? Porque tu tá tão submerso no negativo e no problema que tu não tá enxergando. Justamente, né? cara. E Então, às vezes, é bom que alguém te diga, olha, vamos pensar o lado positivo? É tão importante, Vivi, nós nos conversarmos, nós termos esses momentos, porque a gente precisa, as pessoas dizem, o empreendedorismo feminino, esses encontros de mulher, isso é tudo um frufru. Não é, cara. A gente precisa muito, sabe? A gente precisa dessa troca e olha que maravilha, a gente se conheceu em situações assim de networking, coisa rara, e foi maravilhoso. E às vezes eu sinto que a mulher, ela não faz isso. Por quê? O cara, tu já olhou teu marido joga futebol? Não. Tá, mas tem vários maridos que jogam futebol e eles jogam, cara, futebol há 20 anos com os mesmos caras. Mulher joga vôlei há 20 anos com as mesmas mulheres? Não, cara. Não. E é isso que tá faltando, as mulheres efetivamente se reunirem. A gente participa muito de eventos, Vivi, Tu não tem que coisar a live aí? Não vai acabar o tempo, não, não consegue? Não, eu tô cuidando, falta 10 minutinhos. Tá bom. Porque tu fala muito, né? Não, tá errado. Agora vai encerrar mesmo. Vai encerrar. Tá. Nós temos 3 minutos. 3 minutos. Então, eu acho que realmente a gente precisa falar uma mesma língua, buscar uma mesma situação. Nós precisamos nos ajudar, sabe? Tu não pensar só no teu umbigo, meu. Tu precisa pensar, tipo, cara, se tu puder ir ali na farmácia do seu João, comprar de um negócio local, se tu puder comprar de uma amiga tua, tu fazer negócios na tua volta, cara, a gente melhora muito as coisas. Exatamente. E, gente, a gente poderia falar mais 2 lives aqui, ainda ia faltar tempo, né, Fabi? Termina essa e volta. Faz mais uma. Mas eu acho, assim, que quem estava aqui, né, teve o privilégio de ouvir a primeira live que a Fabi faz. Fico muito feliz e lisonjeada. Cara, eu tava nervoso. Eu tô com 2 pessoas da minha equipe aqui que eu disse, não me deixa sozinha, que eu tenho medo. Botou as gurias de castigo ainda. Botei, mas a Fabi, ela tem esse jeito aí, né? Não adianta, olha só. Eu disse que ela é super comunicativa, mas ela é muito discreta. E a gente nem acredita que às vezes ela é meio envergonhada, né, para as coisas. Cara, mas Fabi, meu. Eu adorei, tá? Nosso bate-papo. É sempre muito importante a gente ter essas conexões aí, a gente manter essas conexões, né? Porque a gente vai precisar sempre uma da outra e a gente não deve nunca largar a mão de ninguém, né?
Esse negócio, fico muito triste, assim, que as mulheres, elas não se conectam de verdade. Elas estão sempre concorrendo, né? E isso é Cara, muito chato. É um negócio que só deixa, faz só perder tempo. enfraquece, cara. Não tem razão. Enfraquece. Não tem Aham, isso razão, aí. cara. Perde força, né? Nossa, E isso é uma coisa que eu luto há muito tempo, e eu nós procuro também. sempre manter as mulheres aqui, né, à volta aqui da Santa, sempre conectadas, porque a gente precisa disso, a gente precisa dar força uma da outra e não concorrer uma com a outra, principalmente nesse momento. Eu tenho certeza que quem está aí ouviu a tua história pela primeira vez deve ter se emocionado, deve ter chorado, porque tu é fantástica nisso, né? E vai levar algumas lições desse bate-papo aqui, porque tem muita gente passando necessidade, passando um momento difícil aí, né? Mas a gente está aqui para dizer que tudo vai passar Vai. e que vai melhorar. Quem passar por essa vai ter oportunidade aí, né, de ter, de repente, um negócio muito mais fortalecido, né? Mas tem que segurar a onda agora, porque o problema é passar por esta fase, né? Que é mais difícil. Tem que se Insanidade, né? reinventar. Quando eu faço a mentoria, que eu converso com as mulheres, uma das coisas que eu faço com elas é uma lista de habilidades. E olha o que esse coronavírus trouxe para nós, né? Tanta gente aí. Olha, eu, por exemplo, voltei a cozinhar, coisa que eu não fazia há muito tempo, né? E cozinhando, eu descobri lá outros talentos, comecei a fazer umas massas, umas coisas lá, o marido junto, e coisa mais boa a fazer. E aí a gente já começa a pensar em outros negócios, porque tu tá desenvolvendo outras habilidades que são importantes também, né? Então, pensem, repensem, façam a lista de habilidades de vocês. A gente não pode botar tudo numa Abre, cestinha sai da só. caixa, dá uma banda fora da gaiola, meu bem. Exato. Então a gente tem que pensar nisso aí, porque o mundo gira, os negócios mudam muito rápido, e vocês viram isso, né? Que aconteceu com a gente agora. Foi, que nem a Fábio disse, na sexta-feira a festa estava pronta e na sexta de tarde ela já teve que cancelar porque tudo foi muito rápido. Então a gente tem que estar sempre pensando no próximo passo. E estar com as pessoas e com as empresas, os negócios que nos fazem bem, né, Fábio? Que nos ajudam, que são parceiros. Então, a Gamaria mora no meu coração, né, Fábio? Sabe Tanta que beleza sempre, mora no meu também, faz parte dessa sempre, história, né? isso aí, sempre vai estar com as portas abertas aqui para vocês, sabe? Que a gente tem muito evento ainda para fazer, né? Para conectar mais mulheres. Fábio, tô te esperando aqui pra gente pintar umas paredes. Passar uma massa corrida, eu levo uma de 18 Passar litros. massa corrida, né? Porque quando a gente se estressa, a gente passa uma massa corrida e já resolve o problema. Resolve. Então, gurias, fiquem bem, tá? Fiquem com Deus. Pensando em coisas boas, né? Não vamos disseminar coisas ruins, nem fake news, né? Esse não é o momento para brincadeira também. A gente tem que descontrair, mas levar muito a sério tudo isso, porque daqui para frente é vida nova para todo mundo. E eu desejo muito sucesso aí para a Gamaria. Tô dentro sempre, sou a maior fã de vocês. Cara. E as gurias aqui. Torce muito, cara. Tu sabe que já teve gente que veio aqui e me disse assim, Vivi, eu não consegui entrar na Gamaria, por favor, me ajuda. E eu, poxa vida, que legal, né? Eu poder conectar essas pessoas. Porque a Gamaria se tornou uma referência no segmento, né? E é objeto de empresa de desejo das pessoas, né? Hoje as pessoas querem entrar no negócio. Olha só que legal. Mas só entra Fábio, quem tiver alinhado com os nossos valores, senão não rola, cara. Isso aí, isso aí. E então tem tudo aí para crescer muito mais, né, Fábio? Um beijão então para vocês, Beijão. tá? Agradeço a todo mundo que estava aí acompanhando a gente, né? Até o final, né? Duas que lives. legal. 2 lives. Nossa, primeira vez que acontece isso. Nossa, mãe. É um prazer. Um beijão, Fabi. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.